pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. A aula de hoje nós vamos fazer a correção do caderno do aluno terceiro bimestre. Tema 3, que é formação de grupos com elementos de uma outra ou mais categorias. Então vamos lá. Na atividade 17, ele fala que 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntas em uma sala. Quantos agrupamentos ordenáveis, diferentes filas de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas, né? Então, aqui nesse caso, gente, uma coisa importante que ele traz aqui, então ele quer uma fila ordenável. Então, quando ele fala a palavrinha ordenável, ele está falando para mim, ele está direcionando que essa ordem é importante, tá bom? Então, se a ordem é importante, se ele trouxe essa palavrinha ordenável, eu tenho que lembrar que toda vez que a ordem é importante, o que eu vou usar é o raciocínio do arranjo, tá? Eu tenho uma formulazinha do arranjo e eu tenho o raciocínio também que eu posso utilizar quando a gente fala de arranjo, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, nós temos uma fila com 5 pessoas, então eu vou ter 5 casinhas. Nessas 5 casinhas, eu vou ter na primeira casinha 5 opções, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Pessoal, aqui eu utilizei P5, então é a permutação de 5. Lembrando também que eu posso pensar usando a permutação ou eu posso pensar utilizando só as casinhas, beleza? Tá? Aqui a permutação, lembrem, quando é que eu uso a permutação? Quando a quantidade de pessoas é igual à quantidade de lugares que eu vou ocupar. Então, são 5 pessoas e eu vou ocupar 5 lugares na fila. Tá bom? Então, se ele falasse assim, eu tenho 5 pessoas, mas eu só tenho 3 lugares na fila para utilizar, já não seria permutação. Se são 3 lugares na fila, eu ia ter só 3 casinhas, onde na primeira casinha eu ia ter 5, depois 4 e depois 3 opções de pessoas para colocar, beleza? Então, eu tenho que sempre analisar o que o exercício me traz. Então, o enunciado do exercício, ele é muito importante, tá bom? Então, essa palavrinha ordenável me leva que a ordem faz diferença. Então, portanto, uma outra maneira da gente pensar seria utilizando a formulazinha do arranjo. O que é a formulazinha do arranjo? Então, A, que é o arranjo, N é o total de elementos, nesse caso são 5 pessoas, P é de quanto em quanto eu vou combinar. Nesse caso, 5 também são 5 lugares na minha fila. Então, o meu N e o meu P são iguais, tá? Então, aqui eu vou ter N fatorial, que seria o 5, né? Vamos lá ver como fica. Então, ó, 5 e 5, 5 fatorial. Aí, aqui, o N é 5, o P também é 5. E aí, lembrando que o meu símbolo de fatorial, tá? Que é o ponto de exclamação em português, né? No caso da matemática, ele recebe o nome de fatorial, ele indica uma operação matemática. Que operação matemática é essa, o fatorial? Indica que esse número 5, ele não é o 5, ele está representando o quê? A multiplicação do 5 com todos os seus antecessores até eu chegar no 1. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, beleza? E aí, embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 menos 5, que vai dar 0 fatorial. Lembrando que na definição do fatorial, tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial é sempre 1. Então, aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter 1, então eu vou multiplicar, né, 5 por 4, 3, 2, 1, que vai dar 120. Então, toda vez que aparecer o 5 fatorial, eu sei que 5 fatorial sempre vai ser 120. Quando eu multiplicar o 5 até chegar no 1, qual valor eu vou encontrar sempre? 120,
tá bom? Então, é isso que significa esse símbolozinho do fatorial. 5 fatorial não é 5, e sim 120, beleza? Então, isso quer dizer que eu vou ter 120 maneiras diferentes de ordenar essa fila, tá bom? Vamos lá. Então, 120 possibilidades de agrupamento ordenado. Então, olha como essa palavrinha ordenada é importante. E como é importante eu prestar atenção nesse enunciado, hein? Senão eu chego numa resposta totalmente errada. Vamos lá. Quando ele diz assim, quantos agrupamentos, ó, aqui eu grifei aqui o não ordenáveis, tá? Então, diferentes grupos de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas. Então, aqui, diferentes grupos de 5 pessoas não ordenáveis. Então, aqui, a ordem, ela não vai fazer diferença. Porque se eu for querer, por exemplo, formar um grupo com 5 pessoas, e essas 5 pessoas for João, Maria, José, Roberta e Carla. E eu falar, o grupo é Carla, João, Maria, Roberta e Carla. Mudei a ordem na fala, mas o grupo continua o mesmo, tá? Então, isso quer dizer que a ordem não vai fazer uma diferença, tá? No grupo. Então, aqui, como ele trouxe a palavrinha grupo, é um grupo de 5 pessoas. Então, nesse caso, é não ordenável. Ele não vai fazer diferença. Beleza? Então, é isso que eu tenho que pensar. Lá ele falou fila. Aqui ele falou grupo. E se ele não trouxesse as palavras ordenáveis e não ordenáveis? Então, eu tenho que pensar. Quando a gente fala em grupo, eu tenho que pensar na situação, tá bom? Então, é muito importante, na hora de vocês resolverem esse tipo de exercício, vocês se colocarem na situação. Então, eu quero formar um grupo. Se são 5 pessoas, a ordem que eu falar o nome dessas pessoas não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, então, e eu vou ter o mesmo grupo, né? A gente já viu isso, trouxe já uma videoaula com exercícios assim. Então, como não vai fazer diferença, nesse caso é uma combinação. Então, se nesse caso é uma combinação, na hora que eu vou pensar no meu exercício, eu tenho que lembrar que eu preciso descontar aquilo que se repete, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, por que apareceu esse 5 fatorial aqui embaixo, tá bom? Porque são 5 pessoas. Eu tenho um grupo, né? Vou formar grupo de 5 pessoas com 5 pessoas. Então, eu só vou ter uma opção de grupo. Vocês perceberam que, como isso faz diferença? No exercício anterior, a gente teve 120 possibilidades quando a gente fala que a ordem faz diferença, né? Então, 120 possibilidades. Nesse caso aqui, não. Passou para uma e eu tô falando de 5 fatorial, né? Tá bom? Então, passou para uma porque eu tenho que lembrar que quando a ordem não faz diferença, eu preciso descontar, tá bom? Então, aqui, uma outra maneira de se fazer é utilizando a formulazinha da combinação. O que essa formulazinha da combinação me traz? De diferente do arranjo. Ele me traz um P fatorial a mais que a formulazinha do arranjo não traz. Por quê? Porque eu preciso descontar, certo? Porque a ordem não faz diferença. Então, se eu não desconto, eu vou ficar contando a mesma coisa, tá? O mesmo grupo. Eu posso trocar a ordem de falar, são 5 pessoas, eu posso começar falando o João, depois, na segunda vez, falar o João em segundo lugar. Mas o grupo, ele vai ser o mesmo, tá bom? Então, é isso que eu preciso lembrar, é muito importante isso. Então, aqui, na minha combinação, eu vou ter 5 em 5, né? E aí, 5 fatorial, 5 fatorial, 5 menos 5 fatorial. Então, 5 fatorial, 5 fatorial e 5 menos 5, 0 fatorial. E aí,
eu vou cortar o 5. Quando a gente fala cortar o 5, é porque 5 fatorial dividido por 5 fatorial é 1. Então, eu vou ter 1 em cima, 1 embaixo e 1 porque eu tenho 0 fatorial, que é 1, tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter apenas uma opção de grupo, beleza? Pessoal, quando a gente fala de combinação e o número de elementos é igual ao número de casinhas que eu vou combinar, então 5, 5, 4, 4, 3, 3, 6, 6, tá? Combinação. Eu sempre vou encontrar 1 como resposta, beleza? Sempre. Então, nesse caso, vou ter uma possibilidade de agrupamento não ordenável. Então, apenas uma possibilidade de grupos, tá bom? Vamos lá. Na atividade 18, ele fala: há 10 bolas em uma caixa, todas iguais, com exceção da cor, sendo 4 bolas brancas, 6 bolas pretas. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo todas brancas? Então, primeiro, eu preciso de 4 bolas, certo? E aqui, nesse caso da A, ele quer que todas sejam brancas. Então, eu preciso saber. Na hora que eu for tirar essa caixa da minha essa bola da minha caixa, o que vai acontecer? Se as bolas são todas brancas, elas são diferentes? Não, todas brancas. Então, a ordem que eu tirar vai ser diferente? Não, eu vou tirar uma, vai ser branca, vou tirar outra, vai ser branca, né? Então, nesse caso, a ordem não faz diferença. Se a ordem não faz diferença, eu estou falando de combinação, tá bom? E nesse caso, ele quer todas brancas. Quantas bolas eu preciso? Eu preciso de 4. Quantas bolas eu tenho brancas? Porque são todas brancas, então as pretas para mim não interessa. Quantas bolas brancas eu tenho? 4. Então, meu N, que é o total de bolas brancas, é 4. E o meu P, que é quanto eu preciso, também é 4, porque eu vou pegar 4 bolas. Então, aqui, como é uma combinação, lembra que na combinação eu tenho que pensar que eu tenho que descontar, certo? Então, eu vou ter 4 fatorial sobre 4 fatorial, beleza? E aí, o que vai acontecer? Lembrando que 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. Então, eu vou ter apenas uma possibilidade de tirar essas bolinhas, certo? Um outro modo de se fazer é usando a formulazinha da combinação. E a gente já viu que quando meu N e meu P são iguais, eu sempre vou obter 1 como resposta. Então, é o mesmo processo da anterior. A gente vai ter 4 fatorial, 4 fatorial, 4 menos 4 fatorial. Vamos cortar o 4. Lembrando que quando a gente fala em cortar, é porque 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. Toda vez que dividimos valores iguais, sempre é 1. E 0 fatorial também é 1, né? Então, portanto, 1 em cima e embaixo, 1 vezes 1, vai dar 1. E é 1. Então, uma possibilidade, beleza? Do conjunto ser de todas brancas. Agora, o que a gente vai ver? 2 brancas e 2 pretas. Então, 2 brancas e 2 pretas. Então, nesse caso, a gente não vai poder pensar junto. A gente vai ter que pensar primeiro nas combinações das brancas, depois nas combinações da preta. E como ele usou a ligação é uma coisa e outra, eu tenho que lembrar que o nosso E leva sempre para a multiplicação, tá bom? Então, o E, ele vai levar, aqui nesse caso, para a multiplicação, tá bom? Então, é isso que eu não posso esquecer, que ele vai me levar. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz em aquinho, eu queria pôr 1 vezes, mas a minha coordenação motora, ela não deixa. Então, o E leva para multiplicação, tá bom? Então, é isso que o E leva, para multiplicação, não posso esquecer disso, tá? Então, vamos lá. Quantas bolas brancas nós temos? Nós temos 4. Quantas eu preciso? 2.
Então, se eu tenho 4 e eu preciso de 2, nesse caso, o que a gente vai pensar? 2 casinhas, beleza? E aí, na primeira casinha, quantas opções eu vou ter? Na primeira casinha, eu tenho 4 opções de bola, beleza? Na segunda casinha, vão me sobrar apenas 3. Como eu vou pegar só 2, eu vou ter que descontar embaixo. Então, é o fatorial do que eu tenho, 2 fatorial. Então, 2 vezes 1. E aí, a gente vai ter 12 dividido por 2, que nós vamos ter 6 possibilidades, tá bom? Então, de pegar 2 bolas brancas entre 4, eu tenho 6 possibilidades. Agora, quantas bolas pretas nós temos? Nós temos 6, beleza? Quantas eu preciso? De 2, então 2 casinhas. Na primeira casinha, eu tenho o total de possibilidades, que é o total de bola que eu tenho, 6 bolas. Na próxima, 5. Então, 6 vezes 5 vai dar 30. Lembrando que aqui nesse caso, como a ordem não faz diferença, eu vou descontar. São 2 casinhas, eu vou pensar em 2 fatorial. Então, 2 vezes 1. Vou dividir, vão sobrar 15 possibilidades de bolas pretas. Mas ele quer 2 brancas e 2 pretas. Então, isso quer dizer que eu tenho que achar a resposta final. Nesse caso, o meu E leva a multiplicação. Levando a multiplicação, isso quer dizer que eu vou ter 6 vezes 15, eu vou ter 90 possibilidades de conjunto de bolas, sendo 2 brancas e 2 pretas. Beleza? Se ele usasse 2 brancas ou 2 pretas, ou a ligação aqui seria o mais, tá bom? Então, isso é muito importante. Ele quer 2 brancas e 2 pretas. Então, a minha ligação é a multiplicação. Uma outra maneira de se fazer é usando a formulazinha da combinação, tá bom? Porque nesse caso a ordem não faz diferença. E aí, a gente vai ter 4 combinado em 2. Então, aqui lembrando 4 fatorial, 2 fatorial, n menos p, né? Então, 4 menos 2. E a gente vai fazer o fatorial do 4 até chegar no número maior que está embaixo. Os dois são iguais. Beleza, então eu vou cortar apenas 1, tá bom? Então, aqui, 4, 3, vou parar no 2. Pessoal, paro no 2 e ponho o sinal de fatorial, tá? Porque é ele que indica que essa multiplicação ainda continua. Porque se eu tiro o sinal, é como se fosse só o 2, e não é 2 fatorial, tá bom? E aí, eu vou cortar. Cortei. E aí, em cima sobrou 4 vezes 3. E embaixo sobrou 2 fatorial. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, 2 vezes 1 é 2. E 4 vezes 3 é 12. Então, ao todo, nós vamos ter 6 combinações. A gente já tinha achado lá em cima. E uma outra maneira, né, de se fazer também, agora só pensando nas bolas pretas, é fazer a combinação das bolas pretas. Qual é o total? 6. Quantas eu preciso? 2. Então, 6 em 2. 6 fatorial, o meu P é 2 fatorial, 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Então, isso quer dizer que eu vou fazer o fatorial do 6 até chegar no número maior que está embaixo, que nesse caso é o 4. Por isso, eu parei no 4, símbolozinho do fatorial. Cortei, vai sobrar 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, nesse caso, vamos ter 15, e aí também vamos multiplicar, porque a ligação é o E, né? Não posso esquecer, E, então, multiplica, 6 vezes 15 é igual 90 possibilidades de conjuntos de bola que a gente já tinha achado lá em cima. Aqui na atividade 20, ele fala: uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas 2 equipes, equipe A e equipe B. Então, vão fazer uma seleção e só vão escolher tirar de 2, é como se tirasse de 2 clubes diferentes. Só esses 2 clubes vão poder participar, o A e o B. Da equipe A, o
que possuem 12 atletas, serão selecionados só 2. Então, na equipe A, ele tem um total de 12, mas eu vou precisar de só 2 dessa equipe. Enquanto na equipe B, que possui 10 atletas, ela cederá 3. Então, de 10 da equipe B, eu vou pegar 3. Se todos os atletas têm potencial igual, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Todos os atletas têm potencial igual. O que isso quer dizer? Tanto faz qual atleta eu vou pegar, eu vou ter todos no mesmo nível. Então, não faz diferença. Então, se não faz diferença, tá? O que vai acontecer? Eu posso pegar qualquer um dos 10 da equipe B que eu vou estar supimpa. Qualquer um dos 12 da equipe A também vou estar supimpa. Então, nesse caso, como a ordem não vai fazer diferença, é uma combinação. Sendo uma combinação, é preciso lembrar que eu preciso descontar, tá bom? Lembrando que nós temos 2 maneiras de pensar. O que eu tenho aqui? Então, na equipe A, eu tenho 12 atletas e eu preciso só de 2. Eles só vão pegar 2. Então, 2 casinhas. Quer dizer que na primeira casinha eu vou ter 12 opções e na segunda, 11. E aí, eu vou fazer o fatorial da quantidade de casinhas que eu preciso, que nesse caso é 2. Então, 2 vezes 1. Beleza. Então, eu vou ter 66 possibilidades, tá bom? 132, né? Quando eu multiplico, dividido por 2, 66. Na equipe B, eu já tenho 10 atletas e desses 10 atletas eu preciso de 3. Então, portanto, eu vou me preocupar com 3 casinhas, tá bom? Então, eu vou pegar atleta da equipe A e atleta da equipe B, tá bom? Então, lembrem, não é só da equipe A, porque eu preciso de 5 jogadores, que eu vou tirar das 2 equipes, da equipe A e da equipe B. Então, aqui, na primeira casinha, eu vou ter 10 opções, porque eu tenho um total de 10 atletas. Na segunda, 9, depois 8. Beleza, Como a ordem não vai fazer diferença, eu vou ter que dividir pelo fatorial da quantidade de casinhas que eu tenho. 3 casinhas, então 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 6, então eu vou ter 720 dividido por 6, eu vou ter 120 possibilidades de escolher atletas da equipe B. E para escolher os 5 jogadores? Então, eu preciso terminar essa continha. Como a ligação é o E, eu vou ter 66 vezes 120, eu vou ter 7.920 possibilidades de seleção diferentes, né, de 5 jogadores, tá bom? E aí, gente, eu trouxe aqui um outro modo de se fazer, que é usando a combinação, tá bom? Então, a combinação, aqui a primeira é da equipe A, são 12 atletas, eu preciso de 2. E aí, lembrando, né, que é 12 fatorial, P é o 2, 12 menos 2, e aí a gente vai fazer o fatorial do 12 até chegar no número maior que está embaixo, entre 2 e 10, o maior é o 10, e vou cortar, tá? O símbolo, termino com esse símbolo de fatorial, ele é importante, porque é ele que indica que isso aqui ainda continua. Se eu tiro esse símbolo de fatorial, fala que terminou ali, e não terminou. Tá? Depois do 10 vem o 9, só que como eu estou cortando, eu estou esquecendo todo o resto que ficou para trás, porque 10 fatorial, se eu multiplicar 10 por 9, por 8, e depois dividir por 10, estou dividindo coisas iguais, então eu corto, tá bom? Eu corto e esqueço tudo que ficou lá para trás dele, tá? Então, aqui vai sobrar 12 vezes 11, 132 dividido por 2, que vai dar 66. A mesma coisa aqui, tá bom? Eu vou ter 10 combinados de 3 em 3. E aí, 10 menos 3 é 7. Isso quer dizer que eu vou fazer o fatorial de 10 até chegar no 7, que é o maior que está embaixo. Vou fazer o fatorial do 3. Então, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E vou dividir. E vou ter a mesma opção, né? 7, vou ter que multiplicar, porque é uma coisa e outra.
7.920 possibilidades de seleções diferentes, beleza? Esse exercício, que é o 21, ele fala: a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, 8 são brancas, 4 pretas, 3 amarelas. Serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados esse grupo, se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor? Pessoal, lembrando que a gente está falando em bola, então aqui só muda a cor, né? Então, entre as 8 que são brancas, vai ter diferença se eu pegar branca, branca, branca ou branca, branca, branca? Não, né? Vai ser o mesmo, vou continuar sendo branca. Então, aqui nesse caso, as nossas bolinhas, elas não têm, a ordem não vai fazer diferença. Então, nesse caso, nós vamos ter que pensar no raciocínio da combinação, tá bom? Lembrando que a combinação eu preciso descontar. Então, eu posso pensar de 2 maneiras, tá? Mas uma coisa importante que ele traz aqui é que não é desejável que contenham bolas da mesma cor. Então, eu vou ter que pensar a quantidade de bolas de combinação que eu vou ter de branca, de preta e de amarela separadamente. E depois, a gente vai ter que descontar desse total de bolas que a gente precisa, tá bom? Então, é muito importante eu ler o exercício por inteiro, eu entender o que ele está me pedindo. Então, lembrem, a leitura nesses exercícios é muito, muito importante para que vocês não errem. Então, vamos lá. Bolas brancas, temos 8 bolas e precisamos de 3, beleza? Então, agora a gente vai começar a pensar nos pedacinhos que a gente tem. Então, 8 bolas e eu preciso de 3. Então, 3 casinhas, na primeira 8, depois 7, depois 6. Como são 3 casinhas, eu vou descontar o fatorial das casinhas, que são 3. 3 fatorial, que é 6. Vou dividir, então vai dar 336 dividido por 6, isso é igual a 56. Então, eu vou ter 56 possibilidades de tirar todas as 3 bolas brancas. Só que eu não quero isso. Então, é uma possibilidade que eu não quero. Mas eu vou ter 56 possibilidades que todas são brancas. Agora, eu vou pensar nas pretas. São 4 pretas e eu tenho 3 casinhas. Tá bom. Na primeira casinha, eu tenho 4 possibilidades, depois 3, depois 2. Como são 3 casinhas, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E aí, eu vou ter 24... dividido por 6, eu vou ter 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 chances de, quando eu for lá tirar, de ser bolinhas pretas, certo? Agora, a gente vai pensar nas bolinhas amarelas. Lembrando que quando a gente fala de combinação e a mesma quantidade de números que eu tenho, de elementos, é de quanto eu preciso combinar, isso sempre dá 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter na minha combinação de bolas amarelas, 3 bolas e eu preciso de 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, divido 6 por 6, eu dou 1, tá? Aqui, se vocês lembrarem que a mesma quantidade de casinhas que eu tenho e a mesma quantidade de números de elementos, sempre vai dar 1, né? Não preciso nem fazer a continha, já diria lá que era 1. E aí, gente, eu vou precisar somar isso. Por quê? Porque pode ser branca ou pode ser... Tenho 56 possibilidades de saírem bolas todas brancas, mais 4 possibilidades de saírem todas pretas e mais uma possibilidade de sair todas amarelas, tá bom? Então, aqui é mais porque é uma coisa ou outra, eu não tô fazendo uma combinação das 3, né? Então, aqui eu vou ter 61 possibilidades indesejáveis. Então, que não são desejáveis. Essas aqui eu não quero, porque o exercício diz que não podia ser da mesma cor. E aí, o que eu preciso? São 15 bolinhas. Essas 15 bolinhas, eu vou ter que tirar 3 vezes, né? Então, são 3 casinhas. Então, na primeira casinha eu tenho 15, depois
14, depois 13, dividido pelo fatorial, né, de 3. 3, 2, 1. Então, nesse caso, eu vou ter 455 possibilidades. Essas aqui são desejáveis, tá bom? E aí, desejáveis não, desculpa, é o total de possibilidades que eu tenho, sendo elas repetidas ou não, tá? E aí eu preciso tirar aquelas possibilidades que eu não quero, que são as que sempre saem da mesma cor. Então, eu vou ter 394 possibilidades desejáveis, tá bom? Vamos lá. Gente, aqui um outro modo de se fazer, tá? É utilizando a combinação. E aí, nesse caso, a combinação é n fatorial sobre p fatorial, n menos p, tá? Não sei se alguém escolheu dessa forma de fazer. E aí, eu vou ter lá 8, que são o total de bolinhas, 3 é porque é o quanto eu preciso. Então, 8 fatorial, 3, 8 menos 3. 8 menos 3 é 5, eu vou fazer o fatorial do 8 até chegar no número maior que está embaixo, que nesse caso é o 5, e vou parar. Parei com um sinalzinho lá de fatorial, cortei o 5 com 5, lembrando que quando a gente corta ele vira 1, tá? E aí, eu vou ter 336 dividido por 6, que vai dar 56. A mesma coisa eu vou ter, só que agora com as bolinhas, esqueci a cor, acho que pretas, né? As bolinhas pretas, então 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3. E aí, lembrando, tá? Eu vou sempre fazer o fatorial do número maior que está embaixo, entre 3 e 1, o maior é o 3 fatorial. Então, vou fazer o 4 até chegar no 3, vou cortar. Nesse caso, sobrou 4 em cima e 1 fatorial embaixo, que é 1. 4 sobre 1, que é 4 possibilidades, tá bom? E aí, das bolinhas amarelas, que nós vamos ter, lembrando, 3 bolinhas amarelas e 3 que eu preciso. Então, na combinação, quando esses valores são iguais, né, a gente sempre vai ter 1 como resposta. Então, 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. 0 fatorial também é 1, então corto e vou ter uma possibilidade. E aí também vou juntar, que são aquelas que eu não quero, tá? Porque são todas iguais, não quero que saia as bolinhas iguais. Tenho que achar a combinação das 15 bolinhas, então 15 bolinhas combinadas de 3 em 3. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o fatorial do 15 até chegar no 12, porque 15 menos 3 é 12, e aí entre 3 e 12, o 12 é o maior. Corto o 12, e aí vou multiplicar 15, 14, 13. E vou dividir pelo fatorial de 3, que é 3, 2, 1. Então, nesse caso, 2.730 dividido por 6. E eu vou ter 455 possibilidades. Essas 455 são todas as possibilidades, até aquelas que são indesejáveis, que são bolinhas da mesma cor. Então, por isso eu precisei fazer essas etapas aqui antes, tá? Então, eu precisei fazer essa etapa aqui antes para eu descobrir aquelas que eu não queria, para eu tirar aquilo que eu não quero. E aí, eu vou ter, ao total, 394 possibilidades, que são as desejáveis, que são as possibilidades de bolinhas todas serem diferentes, não terem bolinhas repetidas ali no meio. É isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, né? Por vocês assistirem às aulas, de vocês continuarem lutando pelo sonho de vocês, pelo projeto de vida de vocês, pelo aprendizado de vocês, tá? Não esqueçam que vocês são muito, muito importantes para mim e que mesmo a gente estando nesse momento difícil, eu não quero que vocês desistam, tá? Porque vocês são como filhos e eu só quero o melhor para vocês, tá? Então lembrem que a aula é feita com todo carinho para vocês. Beijos e até a nossa próxima aula.